Esse tema gerando milagres, ele vai falar comigo, vai falar com você. Quem precisa de um milagre urgente? Quem realmente está precisando de um milagre? Muitas pessoas. Faz assim para mim. Muitas pessoas. Essa palavra é para nós, gente. Amém? Meus queridos, quando entramos nesse tema, eu enxergo, eu queria passar para a igreja uma receita. Como enxergar e como gerar o seu milagre. Eu quero fazer 2 pontos. O primeiro deles, que você conhece para gerar o seu milagre, é a oração. O cristão, obrigatoriamente, ele tem que ter uma vida de oração. Porém, quando você precisa de uma intervenção de Deus numa área da sua vida, porque todos nós estamos suscetíveis nessa vida, por um momento ou outro, precisar de um milagre. Eu, por esses dias, tenho recebido muitos milagres na saúde da minha esposa. Mas os milagres, eles não acontecem na hora como a gente quer. É no tempo certo de Deus. E isso vai gerando no nosso coração exatamente a necessidade de orar pelo milagre. Uma situação é você ter uma vida de oração. A segunda é a receita. Ore incessantemente por isso que você quer alcançar, pelo milagre que precisa ser gerado. Você precisa gerar isso em disciplina, você precisa gerar isso num determinado horário do dia, você precisa gerar isso dentro de você, com a sua família, num regime de oração. Você precisa usar a sua criatividade, convocando a família, de alguma forma, estando presente na convocação da igreja, mas você precisa orar incessantemente pelo seu milagre. Essa é a primeira receita. Ok? Por quê? Porque Deus vai falar com você. Porque você vai até entender que Deus tem propósitos. E às vezes Deus tem um propósito na tua vida pelo que você está passando. Amém? Segundo, é identificar se existe uma promessa de Deus para esse milagre. Se o que você quer alcançar existir na Bíblia, na palavra de Deus, uma promessa, aí você pode se apegar a ela. Aí o que você vai fazer? Você vai viver o princípio dessa promessa. Você vai se colocar debaixo desse princípio, começar a viver esse princípio, que existe uma promessa nele, e vivendo o princípio, com o passar do tempo, você será aprovado. Eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Eu vou falar baseado na palavra e vou falar baseado na minha experiência de vida. Se você identificar uma promessa na palavra de Deus para se cumprir na tua vida, eu quero te dizer hoje, nessa manhã, por favor, acredite no que eu vou te falar agora. Acredite com seu coração, que se Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Queridos, Deus não mente. Se existe uma promessa e você está vivendo esse princípio, você já começa a perceber que o teu milagre passa a ser perceptível. Porque Deus, Ele não vai mentir para você, Ele não vai faltar, Ele vai cumprir a promessa, Ele nunca deixou de cumprir. Amém? Se prenda a isso. Por exemplo, tem pessoas aqui que estejam talvez precisando de um milagre urgente na sua vida financeira. Olhando para a sua vida financeira, você precisa de um milagre. Tem pessoas que hoje precisam de um milagre no casamento. A família olha, você olha para as circunstâncias, e você diz assim: olha, essa situação só por um milagre. Esse casal só volta por um milagre. Esse relacionamento só por um milagre. Talvez você precise de um milagre na área da saúde, de uma intervenção de Deus na área da sua saúde, urgente. Esses três milagres têm
promessas aqui. Esses 3 exemplos têm promessas na Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, segundo alguns estudos, a Bíblia, a palavra de Deus, tem mais de 8.000 promessas. Eu acredito que uma dessas promessas pode talvez se encaixar com o milagre que você está buscando. E aí se coloque debaixo do princípio. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja. Eu quero passar isso agora na forma de ensinamento para a igreja. Vocês já devem ter visto pessoas na sua caminhada, de repente, desistem da caminhada. Pessoas que às vezes enxergam até a promessa. Participa da igreja, participa dos cultos, faz parte do corpo de Cristo, está lá firme, orando. Às vezes isso pode ter acontecido até com você. E você percebe que a pessoa na caminhada ela se perde. Sabe por quê? Porque quando você encontrar uma promessa de Deus e você se colocar debaixo do princípio, eu não sei se você vai encarar isso como boa ou má notícia. As promessas de Deus, elas não se cumprem automaticamente. Eu não sei se eu estou decepcionando você, mas funciona assim. Por exemplo, hoje, muitas pessoas trouxeram o seu dízimo aqui, como forma de fé. Existe promessa ao dizimante. Existem promessas lá, está muito claro, em Malaquias 3:10. Muitas promessas para quem dizima. Se alguém aqui hoje dizimou pela primeira vez, com essa intenção de entrar debaixo da promessa, a pessoa veio aqui e trouxe o seu dízimo. Isso não significa que nesse momento o céu, as janelas do céu já estão sendo abertas para essa pessoa, que o devorador vai ser repreendido, que já está derramando uma benção tal. Não significa isso. Significa que essa pessoa entrou debaixo do princípio. Começou a praticar o princípio. Mas só que o princípio precisa ser vivido. Se o princípio da palavra, da promessa, se você não viver o princípio, você precisa passar pela prova do tempo. Precisamos, meus queridos, ser aprovados na prova do tempo. Num princípio, numa promessa, debaixo do princípio, você tem que vivê-lo. Ele tem que fazer parte de você. Eu não posso te dizer porque eu não tenho essa capacidade de dizer quanto tempo isso vai acontecer. Mas entre você e Deus, Deus sabe, quando você estiver realmente preparado, vivendo o princípio, debaixo do princípio, se tem uma promessa, vai acontecer. Uma salva de palmas ao Senhor, porque isso é grande, isso é revelação, isso é ensinamento, isso é a palavra de Deus. Por isso que, se você entender isso, você não se perde no caminho, você não desiste. Às vezes tem pessoas que estão magoadas, feridas com Deus, com a família, decepcionadas. Pessoas que estão apequenando a sua fé, diminuindo a sua fé. Por quê? Porque na caminhada, as pessoas não suportam viver o princípio. Encontre uma promessa para gerar o seu milagre e viva o princípio. Porque eu vou repetir mais uma vez, Deus é fiel, Ele vai cumprir e vai gerar o seu milagre. Amém? Deixa eu fazer aqui uma pequena pesquisa. Eu gostaria que levantasse a mão quem precisa de um milagre e pelo qual você já identificou que existe uma promessa para o seu milagre. Levante a mão. Meu Deus, continue com a mão assim, ó. Olhe para trás, gente. Observa aqui, ó. Olha quantas, vai fazendo assim, ó. Olha quantas pessoas, olha que maravilha, olha que coisa linda. Quantas pessoas precisam de um milagre e já perceberam que existe uma promessa na palavra. Então diga para a pessoa que está do seu lado, essa palavra é para você. Vamos começar, eu quero navegar com vocês, ó navegar, que coisa linda. Eu sou todo digital já. Eu quero discorrer vários versículos, e eu quero, nesse versículo que eu vou falar agora, que vai ser colocado na tela, ali, vocês já vão começar a perceber comigo, que existe promessa de Deus e geração de milagres ao mesmo tempo. Olha que coisa linda.
Coloca aí Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, ou seja, Deus já havia falado. E o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Olha que texto rico, que fala de promessa de Deus e ao mesmo tempo a geração de alguns milagres. Amém? Deus promete, Deus cumpre. Agora, vamos para Gênesis capítulo 24, versículo 4. Eu vou começar agora com vocês a ler vários versículos. É uma história linda, fantástica. É uma história que no final parece história de cinema. Mas eu quero que ao ler a palavra, eu quero que você projete para a sua vida a geração do seu milagre, ao mesmo tempo que você comece a perguntar para você mesmo qual o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando nós começarmos a ler esse texto, você vai perceber que ele é tão rico, tão fantástico. São textos de geração de milagres, mas você vai começar a perceber que durante a caminhada, durante a jornada, Deus, Ele se apresenta com propósitos. E eu quero talvez que você também perceba a luz da palavra, porque nós pedimos que a presença do Espírito Santo aqui hoje, aliás, sempre, né? Mas eu quero que você entenda que o deserto que você está passando, o milagre que você precisa gerar na tua vida, eu quero que talvez você saia daqui hoje entendendo que se de repente Deus tem um propósito nessa situação para você. Às vezes Deus tem um propósito. Às vezes Deus quer falar com você. Às vezes Deus quer buscar você em intimidade com Ele. Às vezes Deus quer mudar alguma coisa no seu coração e na sua atitude. Se você entender muitas vezes o propósito que Deus tem para você, você vai trilhar pelo caminho para gerar os milagres na tua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Vamos lá. Aqui no versículo 4, Isaac já havia nascido. Nós lemos ali no capítulo 21. E Abraão, ele quis que Isaac se casasse e pediu ao servo dele para ir na terra dele, da onde ele saiu da sua parentela, porque Abraão não queria que Isaac se casasse com uma cananeia. Aí aqui, a partir desse momento, começam a surgir muitos milagres, muitas promessas. Por quê? Porque Abraão pediu que fosse buscar uma esposa para Isaac. Versículo 4, diz o seguinte, olha a ordem de Abraão: mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Versículo 10. Tomou o servo 10 camelos. Diga comigo 10. Guarda esse número 10 camelos, tá? Vou usar ele daqui a pouco. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Versículo 12. E disse contigo, olha a oração do servo de Abraão. Olha como esse homem aqui começou a orar. Olha a oração desse homem. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas. O homem estava apavorado. Me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. E eis que estou ao pé da fonte de águas, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos,
seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Meu Deus do céu, uma oração dessa é por milagre. Olha que oração audaciosa que esse servo fez. Vamos ver o que acontece agora no versículo 16. Ele já chegou lá, fez a sua oração, e aqui no versículo 16 diz o seguinte: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo, saindo-lhe ao encontro, e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até todos bebam. Aconteceu. Exatamente da forma como ele orou, exatamente aconteceu. Qual é o desenho que nós como igreja agora podemos tirar dessa conclusão desse texto? Deus está botando a mão. Sim ou não? Deus não está desenhando a história? Ok. Mas foi, gente, é uma oração absurda. Quantos camelos o homem levou? Gente, esse cara foi muito audacioso. Primeiro, uma moça ia dar água para ele se ele pedisse. Um cara estranho. Segundo, um camelo, gente, se ele fez toda a trajetória, um camelo bebe 40 litros de água. Quantos camelos ele levou na comitiva? Essa moça teve que voluntariamente, para um desconhecido, só sendo movida por Deus, com um cântaro e no poço, tirar 400 litros de água. Você faria isso? Eu não. Só movido por Deus. Então você começa a ver a geração de milagres. E você começa a perceber que Deus está nesse negócio. Fale para você mesmo: Deus está no meu negócio. Aqui agora no versículo 23. E olha como o servo é abusado. Ele vai pedir ainda para dormir na casa da moça. Versículo 23. Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. Esse homem tinha que adorar a Deus mesmo. Tinha que adorar a Deus mesmo. O homem ungido. Versículo 33. Ok. Diante dele puseram comida. Olha, estão tratando bem ele, hein? Porém ele disse, deram comida para ele e ele falou: não comerei enquanto não expuser o propósito que venho. Labão respondeu-lhe: diz então. Aqui no versículo 34 em diante, não precisa colocar, eu gostaria que você lesse na sua casa, porque é bem comprido. E a gente não vai ter tempo. Mas aqui é o seguinte: ele foi lá na casa, foram dar comida para ele, e aconteceu que ele falou: não vou comer enquanto vocês não me ouvirem. Chamou a família inteira, e ele começou a contar essa história absurda. Ele contou toda a verdade. Ele contou que Abraão seria pai de nações, que tinha uma promessa, que ele teria um filho chamado Isaque, e que na velhice esse filho nasceu, e que agora Abraão, sendo pai de nações, precisa de quer que escolhesse uma moça para casar com o filho dele, e que ele pediu que viesse da onde ele veio. Ele não queria que ele casasse com uma mulher cananeia. E depois ele começou a explicar que ele veio no caminho orando. Ele falou: olha, eu vim orando, e a moça que se apresentasse e desse água para os meus camelos seria a moça que Deus escolheu. Meu irmão, se um camarada estranho chegasse na sua casa, você que é pai, pedisse a sua filha em casamento desse jeito, levasse a sua filha para outra cidade, naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Meu Deus do céu, você entregaria a sua filha desse jeito? Que absurdo. E o incrível, ele falou toda a verdade. Agora você vai ver aqui no versículo 50. Versículo 50.
Não, 24, 50. Isso. Diz o seguinte: olha o que a família respondeu. Olha que impressionante. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Ele disse que isso é de Deus. O camarada levando a filha dele, ele falou: isso é de Deus. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do teu filho e do teu servo, segundo a palavra do Senhor. Meus queridos, eu já passei por isso, eu acredito que muitos de vocês também já passaram. Sabe essa paz que deu na família? Isso chama-se o que está na Bíblia, a paz que excede todo entendimento. E a Bíblia fala muito claramente que a paz que excede todo entendimento guarda o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Se essa família, se Deus não tivesse num negócio, não teria dado paz. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque eu já passei. Sabe algumas situações na vida que você precisa de gerar um milagre? E você se colocou em oração, e você foi fiel, e você estava ali firme. E aí você começa a perceber que o milagre começa a acontecer, e isso começa a gerar paz no seu coração. Começa a dar paz no coração da família. Começa a dar paz no coração da esposa, do marido. Começa a dar paz no coração de todo mundo. E você começa a perceber que a mão de Deus está desenhando aquela história. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Já aconteceu com alguém aqui? Amém, gente. Amém. Já aconteceu. Queridos, muitas situações na minha vida, onde eu precisava gerar um milagre, onde ali em oração, em fidelidade, a procura de uma promessa, gerando em oração, eu vi a mão de Deus, claramente desenhando toda a história e tudo acontecendo. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós, todo o tempo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e quem recebe isso, diga amém, o mais forte que você puder, uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso, porque Ele é fiel. Glória a Deus, muitos milagres serão gerados a partir de agora. Eu tenho certeza que daqui para frente, muitos de vocês procurarão o apóstolo Edmilson, pastor Evaldo, os pastores, o seu líder de célula, e muitos de vocês estarão relatando os seus milagres, porque o que eu estou falando hoje, meus queridos, essa palavra não é simplesmente para você ouvi-la aqui e sair daqui por essas portas. Essa palavra é para você continuar digerindo ela durante esses dias no seu coração. Durante o jejum, que se você estiver disposto a fazer o jejum de Daniel, para que você esteja em oração, gerando o seu milagre diante de Deus, identifique uma promessa, se coloque debaixo do princípio e viva. Meu irmão, não é fácil, mas nós conseguimos. Amém? Bom, tinham que consultar a moça também, né? Vamos ver se a moça vai. O que a moça falou? Vamos ver se deu paz no coração da moça. Versículo 58. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Olha o milagre. Impressionante. Deus colocando a mão e desenhando uma situação. Deu paz no coração da família, deu paz no coração, e sem mentiras, hein, gente? A gente não precisa mentir para alcançar as coisas, viu? Amém? Nós não precisamos mentir para alcançar as coisas, amém? Agora, no versículo 63, tem a parte que eu falei para vocês, a parte do filme. Parece filme de Hollywood. Olha que bonito essa parte aqui. Versículo 63. Saíra Isaac... Se tivesse uma música de fundo aqui. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu que eis vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo. Parece filme, não parece? Final de filme, né? Você vê. Olha que interessante, mas eu estava meditando. É bonito isso aqui. Mas você percebe que eles se conheceram. Olha só, Deus estava desenhando algo. Deus estava desenhando algo tão bonito que eles se conheceram de longe. Isaac era um desconhecido para essa moça. Ela estava sendo enviada e ela desceu do camelo para se encontrar com ele. Aquela coisa de ligação, né? Amém? Então, meus queridos, olha só. Olha a prova disso aqui no versículo 67.
Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Ok, ele a amou. A Bíblia deixa claro que além de terem relação sexual, ele a amou. Realmente foi uma ligação. Deus preparou, houve amor, porque aqueles casamentos de antigamente, muitos deles eram, a moça era dada em casamento, né? Era um interesse familiar. Mas aqui se percebe que ambos se amaram. Amém? Agora, gente, vem a surpresa. Sabe quando tudo está indo bem na sua vida, e de repente tem uma reviravolta? Será que já aconteceu isso com você? Não? Eu acho que nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Capítulo 24, versículo 20. Perdão, capítulo 25, versículo 20. Tudo está tão bonito, tudo está tão interessante, mas olha o que acontece aqui. Era Isaque de 40 anos, quantos anos Isaque tinha? Quando ele casou com ela, quando ele começou a casar, iniciou o relacionamento, quantos anos? Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Peraí. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Será que Deus errou? Será que Deus se enganou aqui nesse negócio? Será que Deus pisou na bola? Meus queridos, o texto ele é muito claro, à luz da palavra ali, de que Deus está desenhando essa história todo o tempo. Deus construiu a história, todas as coincidências, deu paz no coração de todo mundo. Deus escolheu a menina, Deus escolheu Rebeca. Peraí, Deus escolheu, mas tem mais um agravante. Sobre Isaque, ele era descendência de Abraão, e Abraão seria o quê? Qual era a promessa de Deus para Abraão? Abraão, ele seria o quê? Pai de quê? Pai de nações, exato. Então, já que ele só teve um filho, então o filho da sua descendência teria que ter muitos filhos, você concorda? Isso não é óbvio? E por que Deus escolheu uma mulher estéril? Impressionante. Mas a resposta está aqui no próprio texto. Eu gostaria que você começasse agora a entender a geração do seu milagre. Eu quero que você leve essa história para você agora, para a tua vida, para a tua realidade, para o que você está vivendo, para o que está te machucando, para o que está te ferindo, para o que está trazendo você, para o que está fazendo você ficar ansioso, e você não deve estar ansioso. A expectativa que você tem, o que você quer alcançar. Aqui está a resposta, no próprio versículo. Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Aqui está a resposta. Deus tinha um propósito, gente. Deus tinha um propósito. Deus queria que Isaque fosse para o altar. Deus queria que o Isaque se curvasse. Deus queria que Isaque ouvisse a voz do Senhor. Deus queria que Isaque tivesse intimidade com ele. Deus precisava falar com Isaque. Meus queridos, isso é fácil de compreender. Isaque, ele nasceu, aquele garoto, e todo mundo, talvez a nação ali, todo o arraial, talvez colocasse até um peso no ombro desse garoto, dizendo: olha, o seu pai vai ser pai de nações, olha, você é filho dele, você vai ter que ter muitos filhos, a descendência aqui está na sua mão, está nos seus ombros. Imagina uma criança já crescendo, se tornando adolescente. Imagina se Isaque na adolescência não começou a questionar esse negócio. Imagina se Isaque na adolescência não falou: mas será que esse povo está dizendo é verdade? Será que eu vou ter que fazer isso que esse povo quer? Onde que está a prova disso? Todo mundo só me fala isso. Será que eu não posso levar a vida do jeito que eu quero? Será que eu não posso fazer o que eu quero? Gente, é óbvio que Isaque pode ter se questionado. Sabe por quê?
Porque quem teve experiência com Deus não foi Isaac. Quem teve experiência com Deus foi Abraão. Foi Abraão que teve experiência com Deus, não foi Isaac. Ele não teve experiência com Deus. E como se ele não teve experiência com Deus, como é que ele ia seguir? Abraão, mesmo tendo experiências com Deus, levou 25 anos, desde o prazo que Abraão saiu, lá da sua parentela até Isaac nascer, foram 25 anos. Deus tratando o coração de Abraão e tendo um relacionamento com Deus. Agora imagine Isaac, que não teve experiência com Deus. Será que ele achava que ele também teria que ser pai de nações, que ele teria que ter uma descendência como essa, se ele não teve essa experiência com Deus? Muitas pessoas querem milagres, mas não têm experiência com Deus, não querem ter experiência com Deus. Muitas vezes a gente foge, a gente não quer viver um princípio, porque alguma coisa tem que ser tirada da gente, algum costume, algum vício, alguma atitude, e nós não nos colocamos debaixo do princípio, e por isso que muitas vezes o milagre não é gerado, porque precisamos de uma experiência com Deus, precisamos de intimidade com Ele, todo o tempo. Por isso, que Deus precisou falar com ele. Deus precisou levar Isaac a ter intimidade. Por isso que Isaac teve que se ajoelhar. Isaac teve que orar, até ele entender um propósito. A visão de Isaac provavelmente não era a mesma visão de Abraão. O que Deus havia falado para Abraão não era a mesma visão para Isaac. Isaac precisava falar, Deus precisava falar com ele. Deus precisava arrumar algumas coisas no comportamento de Isaac. Muito provavelmente, eu quero crer que através desse texto, Isaac, naquela época, não estava vivendo os princípios para que merecesse a promessa. Isaac não estava vivendo os princípios. Por isso que ele teve que ir para o altar. Eu quero te dizer, irmão e irmã, todo deserto tem um tempo para acabar, mas também depende da intensidade como você quer andar nesse deserto. Muitas pessoas precisam de um milagre nas suas finanças. Mas será que Deus não tem um propósito para falar com você? Nós sabemos que tem muitas pessoas que, se forem abençoadas hoje com muito dinheiro, que se Deus der muito dinheiro para algumas pessoas, daqui a um tempo, essa pessoa vai estar numa situação pior do que está hoje. Será que você reivindica pelas suas finanças, um milagre nas suas finanças, na sua vida financeira? Mas será que Deus não tem um propósito para te ensinar? Será que você não tem que ouvir a voz de Deus para que possa suportar a bênção? Será que você suporta hoje o milagre? Muitas pessoas precisam hoje de um milagre no seu casamento. Mas muitos ainda, sabendo que precisam de um milagre, muitos caminham ainda colocando a culpa toda no cônjuge. Que é um milagre. Mas não olha para dentro de si. Não vai buscar em oração e intimidade, até Deus te revelar que tem um propósito. Algumas coisas têm que ser mudadas dentro de você, para surgir efeito na sua vida familiar, no seu casamento, com seu cônjuge. Por isso, meus queridos, nós vamos gerar milagres. Milagres serão gerados. Mas eu estou convidando aqui a igreja, todo o tempo, a observar se não tem um propósito de Deus para você. E se você não enxerga isso, por favor, peça ao Espírito Santo. Oh, glória. Muitas pessoas precisam de um milagre na saúde. É normal. Às vezes acontece, infelizmente acontece. Estamos nesse mundo, alguém pode perder a sua saúde por causa de um acidente, por causa de um comprometimento genético, ser tomada por um tumor, por um câncer. E você precisa de um milagre. Mas tem muitas pessoas que hoje estão pedindo por um milagre na sua saúde, mas tem pessoas que estragaram a sua saúde. Muitas pessoas estavam avisando: olha, você está comendo errado, você está levando uma vida desregrada, isso que você come vai comprometer sua saúde no futuro.
O filho avisou, a mulher avisou, o marido avisou, o médico avisou. Os sintomas começaram a aparecer. E a pessoa mesmo assim persistiu, com o mesmo estilo de vida. Aí a doença veio. Mas foi avisada. E hoje essa pessoa quer um milagre. Quem sou eu para dizer a você que Deus não vai operar um milagre na vida de uma pessoa que prejudicou a sua saúde? Eu não posso falar isso. Longe disso. Eu não tenho essa capacidade. Deus é Deus. Deus faz o que quiser. Mas eu não quero botar um peso sobre você. Eu não quero que você saia daqui com um peso nos seus ombros. Eu quero que você entenda que muitas vezes, algumas coisas que nós estamos passando, e que hoje nós estamos clamando por um milagre, muitas vezes tem um propósito de Deus na nossa vida, e a gente não está enxergando. Ou, pior, nós enxergamos, mas nós deixamos de lado. Meu irmão, abra o seu coração. Deixa Deus falar com você hoje. Muitas pessoas precisam de um milagre. Verdadeiramente. Sair de uma situação. Mas confie na promessa de Deus. Viva os princípios. Mova a sua vida em oração pelo que você quer alcançar. E eu tenho certeza que da mesma forma como Deus tratou Isaac e falou com Isaac, Deus vai falar com você. Eu quero te dar uma boa notícia aqui. Olha que coisa linda o que aconteceu depois. Versículo 26, a parte B do versículo. Pode pôr todo, ok. Não, 25, Isaac, capítulo 25, versículo 26. Capítulo 25. Ok. A parte B do versículo diz o seguinte: era Isaac de 60 anos. Quantos anos? Quando Rebeca deu à luz. Salva de palmas ao Senhor. Quantos anos Isaac tinha quando casou com Rebeca? Ele orou quantos anos? Eu não quero te dizer que vai levar todo esse tempo para o seu milagre, porque eu não tenho também essa percepção. Mas talvez tenha levado tanto tempo, talvez ele tivesse um coração duro, talvez ele fosse rebelde, talvez ele fosse resistente, talvez ele falasse, não, tem que ser do meu jeito. E você, como é que tem se portado diante do seu milagre? Qual a conduta que você tem? O quanto você está disposto a pagar o preço para que esse milagre que precisa na sua vida precisa ser gerado? Quantos estão dispostos a fazer uma mudança radical de vida no seu gênio, no seu comportamento, na sua forma de ser, nas suas palavras, para salvar um casamento, para se anular, para se esvaziar, para ter um relacionamento com seus pais, para deixar o orgulho de lado e viver o milagre de uma família maravilhosa, uma família unida, uma família que quer se ver, uma família que se perdoa, uma família que convive? Se esse é seu milagre, meu irmão, ajuste primeiro você, fale com Deus, observe o propósito. Será que essa situação financeira e esse milagre que você precisa hoje, será que não foi você que criou? Será que não foram as tuas mãos que provocaram isso? Deus pode fazer milagre? Vai fazer milagre. Mas entenda o propósito. Se coloque com o coração aberto diante dele e fala, Deus me trata. Se entrega. Deixa o orgulho de lado. Entrega o teu coração para ele e fala, Deus me trata. Precisamos ser tratados. Você pode ver que as coisas aconteceram não no tempo que a gente quer, no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é o tempo que Ele vê que você está preparado para suportar o milagre, a bênção acontecendo. Por isso eu quero encerrar te dizendo o seguinte:
Saia daqui hoje. Não dizendo, olha, foi uma palavra linda, foi uma palavra, o texto ele é muito, pode subir aqui, por favor. O texto é muito bonito, essa história eu não conhecia, olha só o que Deus faz. Eu não gostaria que você saísse assim. Isso é nível raso, é nível da alma. Eu quero convocar você como o corpo de Cristo. Se você está entrando aqui pela primeira vez, se você já é daqui, mas você precisa de um milagre. Que você, quando sair dessa porta, quando começar a sua rotina, mas você saia decidido a entender o propósito que Deus tem para você. Peça para Ele falar com você, eu tenho certeza que Deus vai falar. É no silêncio, são nas orações, é na madrugada. O Espírito Santo de Deus está em todo lugar, a todo momento, e nós temos acesso a Ele. E você pode gerar sim o seu milagre. E eu tenho certeza, olha, para confortar o seu coração, eu já passei por situações na vida que eu tive que pedir o refrigério de Deus, lembrando daquela palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes, e não muito longe, bem recente, eu tive que fazer isso. Falar, Deus, eu não tenho mais forças. Eu preciso desse milagre, eu preciso ser sustentado, porque eu não tenho forças para me apresentar diante dos filhos, da família. Mas a alegria vem pela manhã. Gere seu milagre.